Começa agora a Hora do Ângelus, na Rádio Cerrado. Terça-feira, 4 de novembro, estamos na 31ª semana do Tempo Comum. Rezemos com muita fé a Hora do Ângelus por todas as intenções que nós trazemos em nosso coração, pedindo para que interceda também por aquelas pessoas que estão enfermas, pelas crianças doentes, por todos que vão passar por tratamentos difíceis de saúde, para que Nossa Senhora interceda, conceda, que Deus conceda a saúde, a paz para essas pessoas. Rezemos também por todas as intenções que nós trazemos em nosso coração. Logo depois da Hora do Ângelus, nós faremos juntos a reflexão da Palavra de Deus. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Evangelho desta terça-feira é de Lucas, capítulo 14, versículos de 15 ao 24. Quando ouviu essas palavras, um dos convidados disse: Feliz aquele que sentar à mesa do reino de Deus. Jesus lhe respondeu: Um homem ofereceu uma grande recepção para a qual convidou muitas pessoas. Na hora do jantar, mandou seu servidor dizer aos convidados: Vinde, já está pronto. Mas todos unanimemente começaram a se desculpar. O primeiro disse: Comprei um terreno e preciso ir vê-lo. Desculpa-me, por favor. O outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Desculpe-me, por favor. E o outro ainda: Acabo de me casar e por isso não posso ir. De volta, o servidor contou isso ao seu patrão. O dono da casa ficou indignado e disse ao servidor: Vai depressa às praças e ruas da cidade e traz aqui os pobres, os estrupiados, os cegos e os coxos. Mais tarde o servidor lhe disse: Senhor, tua ordem foi cumprida, mas ainda há lugar. Então o patrão disse ao servidor: Vai pelas estradas, ao longo das propriedades, e força quantos encontrares a vir, e assim a minha casa ficará cheia. Porque eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados participará da minha festa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus está se referindo ao banquete do reino de Deus, ao banquete oferecido pelo Pai. Também nós podemos entender que se trata da Eucaristia, esse banquete tão importante que esse rei prepara e convida todos aqueles que ele conhece. Ele convida primeiro as pessoas para fazer parte. Essas primeiras pessoas que foram convidadas são os judeus, os primeiros a receber o anúncio do Evangelho. Mas esses convidados inventam 1000 desculpas. Um diz que comprou uma junta de bois, se não pode ir. O outro diz que comprou um terreno e o outro ainda afirma que casou e não pode ir para o banquete. Nós também, em nossos dias hoje, nós arrumamos muitas desculpas para não participar da Eucaristia. Muitas vezes nós vamos a uma festa
no sábado, no domingo eu não posso ir porque eu estive na festa. Ou às vezes comprou algum imóvel, vai para aquele imóvel, vai cuidar daquele imóvel, não pode ir. Recebeu um aumento salarial, recebeu uma ajuda e vai comemorar e não pode ir à celebração, à Eucaristia, não pode participar do banquete. São muitas desculpas que nós arrumamos. Assim também Jesus conta essa parábola falando desse rei que prepara o banquete, convida muitas pessoas e essas pessoas arrumam desculpas e não vão. E ele pede então que chame outras pessoas pelas propriedades. Essas outras pessoas são outras nações às quais são anunciado o Evangelho. Primeiro o Evangelho foi anunciado aos judeus, eles não aceitaram, rejeitaram os profetas, condenaram à morte o próprio Cristo, o próprio Filho de Deus. Mas o Evangelho foi anunciado a outros povos, aos pagãos, aos gentios, como nós vimos nas cartas de São Paulo. Talvez esses aceitarão o convite. Outros que não ouviam falar de Deus e conseguem receber esse anúncio e vão participar do banquete. São comparados a esses que o rei convida, que são outras pessoas que estão pelas ruas, que estão distantes, que nem era para ser convidado e, no entanto, foram os que aceitaram o convite. E assim esse rei manda chamar outras pessoas nas propriedades, mas mesmo assim ainda falta gente para completar o espaço, para encher a sala. E ele manda que convide os coxos, os aleijados, os cegos, qualquer pessoa. E assim acontece nesse banquete. O banquete é realizado e o rei espera que a casa esteja cheia. Deus também espera de nós que nós possamos receber esse convite e aceitar. De primeira vez, de primeiro convite, nós aceitarmos ir para esse banquete, participar desta ceia, desse banquete do reino que é a Eucaristia. E Jesus, aqui nessa história de hoje, nessa parábola, Jesus está naquele jantar com o fariseu e vem realizando milagres desde o início que nós ouvimos, curando uma mulher encurvada, depois um homem hidrópido. Depois Jesus fala que os primeiros devem ser os últimos serão os primeiros, falando que não se deve ocupar os primeiros lugares quando você é convidada para uma festa, uma recepção, ou quando você chega num lugar público, não sente nos primeiros lugares, busque os últimos, porque se você for importante, o dono da festa vai te chamar para a frente. E assim Jesus vai falando como você deve comportar quando for convidado para participar de um banquete. E esse banquete nós entendemos que é a própria Eucaristia, o banquete que nós somos convidados para participar. E esse fariseu fala no início aqui do Evangelho: feliz aquele que se sentar à mesa do reino de Deus. Ele está falando para Jesus do reino de Deus, mas nós entendemos que felizes de nós se sentarmos à mesa com Jesus, ou seja, se fizermos parte do seu banquete, receber a Eucaristia, celebrar todos os domingos, sempre que podemos, neste banquete oferecido pelo Rei, que é o próprio Cristo, que nos oferece esse banquete da Eucaristia. Então, que saibamos receber esse convite e dizer sempre sim, e não arrumar desculpas para não participar desse banquete. Tomemos cuidado com as desculpas, com o tempo que nós desperdiçamos com os bens materiais. Às vezes dizemos: eu não vou nesse domingo, no outro domingo já não vai, no outro também não vai. E assim você nunca participa desse banquete que Cristo nos convida sempre, que participemos, que aceitemos esse convite de Jesus. Ó Deus, Pai e Mãe da família humana, guarde e faça prosperar o lar de todos nós. Amém. Ó Senhor Jesus, que viveu na família de Nazaré, faça dos nossos lares um lugar de aconchego e de muita alegria. Amém. Ó Espírito Santo, que ilumina e unifica, transforme nossas igrejas em casas de família, abertas, acolhedoras e serviçais. Amém. Que a bênção do Deus Amor
Pai, Filho e Espírito Santo, derrame-se sobre todos nós e permaneça para sempre. Amém.